Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 22 de junho de 2022. Começa agora o Câmara Notícia e você pode enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Número do WhatsApp apareceu aí na sua tela? Um pouco antes tem o nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem escrito WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão de Educação e Esporte se reúne e debate a qualidade da educação municipal, oferta de vagas, superlotação de salas, qualidade do ensino e a falta de profissionais na rede. Vereador Igor Diego solicita mudança na lei que autoriza a doação de óculos a alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos. Vereador Marcelo da Farmácia quer que semáforo de pedestres instalado em abril no Jardim Ieda seja ligado. E o Feverestival, Festival Internacional de Teatro de Campinas, está de volta. E a gente abre esta edição com o Procon Campinas, que realizou uma pesquisa sobre os valores dos produtos consumidos no período junino. E alerta você, consumidor, para pesquisar bem as mercadorias, itens, porque a variação de preços está grande. Você aí de casa está empolgado para as festas juninas? Já preparou o cardápio para o seu arraiá? E se eu te disser que está valendo a pena fazer um pouco de pesquisa de preços? Porque segundo o Procon Campinas, a variação de valores dos produtos que geralmente são consumidos neste período está bem grande. Então fica ligado nessa pesquisa que o Procon Campinas realizou. A pesquisa demonstra aos consumidores aqui do município de Campinas que um mesmo produto essencial dessa lista pode variar mais de 150%, que foi o caso do quilo do gengibre a granel. Então essa pesquisa demonstra ao consumidor que ele não deve sair às compras sem que lance mão da própria pesquisa de preços, utilizar essa pesquisa do Procon como uma referência daqueles estabelecimentos comerciais, daqueles supermercados que praticam os preços mais baratos, para que o consumidor então tenha essa referência. Francisco Toni, que é assessor do Procon Campinas, deu a dica para que em festas coletivas os produtos sejam divididos entre os convidados para baratear os valores. Ele ainda explicou como foi feita a pesquisa. Então, nós visitamos 6 supermercados aqui na cidade de Campinas, em diferentes regiões. Nós pesquisamos 48 itens dessa lista, itens essenciais utilizados pelos consumidores, como, por exemplo, gengibre, batata doce, os bolos prontos, pipoca, canjica. Então, é uma pesquisa que acaba dando um norte para o consumidor, se for o caso, comprar um produto específico, para o insumo, para fazer o quentão, por exemplo, ou para fazer o cachorro-quente, esses produtos individuais, para que o consumidor, então, possa colocar na ponta do lápis e, se for o caso, indicar outras pessoas do mesmo grupo para buscar aqueles estabelecimentos que praticam os melhores preços. Quem for preparar seu quentão e vinho quente vai ter que andar pelos supermercados para garantir o melhor preço do gengibre. O preço do gengibre, que teve uma diferença de 150%, pouco mais de 150%. Então, para você ter uma ideia, o quilo num determinado estabelecimento saía a R$ 9,99 e num outro estabelecimento o item mais barato foi a R$ 3,99, uma diferença de R$ 6. Então, se o consumidor for colocar na ponta do lápis toda a lista que, de fato, ele vai precisar para elaborar a sua festa junina, de fato, ele deve pesquisar. E uma outra dica também de suma importância para o consumidor é procure experimentar novas marcas. Apesar da pesquisa ter sido realizada em Campinas, os valores devem refletir nos municípios próximos. Toda pesquisa de um órgão de defesa do consumidor,
ela serve como um parâmetro para que todos os consumidores, enfim, tenham a noção de o quão diferente pode ser o preço de um mesmo produto de mesma marca, variando de estabelecimento para estabelecimento. Essa pesquisa também indica a toda a região que o consumidor deve, então, pesquisar os preços antes de adquirir os produtos, até como forma de estimular esses estabelecimentos, esses supermercados e até mesmo os fabricantes a praticarem melhores preços, fazendo prevalecer a lei da oferta e da procura. Então, quanto mais o consumidor passa a buscar aqueles estabelecimentos que praticam os melhores preços, mais o mercado pode oscilar e o consumidor conseguir melhores preços e melhores descontos em razão dessa procura. Francisco Toni também fez o alerta para que o consumidor fique atento para o prazo de validade dos produtos. E caso o supermercado não sinalize que o produto está com data próxima ao vencimento, entrar em contato com o PROCON. O Feverestival, Festival Internacional de Teatro de Campinas, está de volta e propõe reflexões sobre este momento histórico em que vivemos com a crise sanitária provocada pela Covid-19, também por crises políticas e a efervescência de discussões múltiplas sobre a nossa existência na Terra. Confira na reportagem de Michel Amorim. Esta semana aconteceu a divulgação do retorno do Feverestival, evento que reúne espetáculos do Brasil e do mundo em Campinas. Para a 16ª edição, os organizadores já escolheram um tema. Chama Cultivar Convívios. E ela nasceu porque a gente estava dentro de casa, né? É a primeira vez que a gente vai fazer o Feverestival desde o início da pandemia. E a gente achou que deveria ser uma temática que promovesse o estar junto, estar presente. Então, a gente está chamando a cidade para cultivar convívios. A organizadora do festival comentou o diferencial para este ano. É uma edição que a gente escolheu estar num raio mais próximo de território. Antes a gente ia para vários lugares da cidade diferentes e hoje, como a gente quer cultivar convívio, a gente está num território mais delimitado, a gente está no centro da cidade, a gente quer valorizar e fomentar a ocupação do centro, um espaço que ficou tão vazio, né, no tempo de isolamento, quando os comércios estavam fechados. Hoje a gente sabe que já está tendo uma retomada econômica aí na cidade e a gente quer poder também ter essa retomada cultural na cidade. E para essa nova edição do evento foram quase 300 inscrições de grupos artísticos. Tem espetáculos de artistas de Minas Gerais, Ceará e até da Argentina. Cada espaço tem uma especificidade em relação à retirada de ingressos, né? A maioria da programação é gratuita, só 2 espetáculos têm cobrança de ingresso e os espetáculos que têm cobrança de ingresso dá para comprar no site do Simpla. De modo geral, a programação está disponível no site do Feverestival, www.feverestival.com.br. E lá tem as informações. Alguns lugares a gente faz retirada de ingresso antes do espetáculo começar, com 1 hora de antecedência. Outros a gente tem a disponibilidade de reserva online e outros que são compra, a gente pode comprar online também ou na bilheteria do teatro. Ontem, o CIESP Campinas apresentou a pesquisa mensal de sondagem industrial e de comércio exterior e impactos nas indústrias aqui da região. A sondagem industrial realizada pelo CIESP Regional Campinas mostra o firme propósito de seus associados de manter o crescimento econômico firme do país e do estado de São Paulo. Apesar da inflação, o câmbio desfavorável e o aumento das matérias-primas que não arrefece desde o início da pandemia não darem trégua, eles aumentaram o faturamento, aumentaram a produção, a capacidade produtiva foi mais utilizada e aumentou a contratação de funcionários. 2 boas outras notícias que vêm dessa pesquisa mostra que boa parte dos associados do CIESP Campinas investiram na utilização de energia fotovoltaica, essa energia limpa que contribui com a captura do CO2
ou diminuição do CO2 da atmosfera, bem como estão estudando projetos de melhoria da automação e digitalização dos seus processos industriais, o que vai de encontro com a jornada de transformação digital lançada em maio pela Fiesp, Sebrae e também o Senai, para pequenas, médias e microempresas com até 8 milhões de faturamento. Este é um programa gratuito. Hora daquele serviço importante, viu? Porque amanhã 17 bairros aqui da cidade de Campinas vão ficar sem água. Das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, por conta de um serviço de limpeza e desinfecção do reservatório elevado Vila Georgina. E com isso, vão ficar sem água os bairros Vila Alberto Simões, Vila Antônio Lourenço, Vila Antônio Francisco, Vila Carlito, Vila Curadars, Vila Georgina, Vila Joaquim Inácio, Vila Marieta, Jardim dos Oliveiras, Vila Progresso e Vila Santa Odila. E por conta de um serviço de interligação de redes, também vão ficar sem água amanhã os moradores dos bairros Guanabara, Arruamento Rossi e Borgue, Jardim Brasil, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Parque Imperatriz Leopoldina e Vila Nova. Então, moradores de todos esses bairros que eu citei, façam a reserva de água hoje para não terem problemas amanhã, na quinta-feira. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem a Comissão de Educação e Esporte se reuniu e debateu a qualidade da educação municipal, oferta de vagas, superlotação de salas, qualidade do ensino e a falta de profissionais na rede. Acompanhe como foi. A reunião foi de relatos de diversos representantes da rede municipal de ensino. O primeiro a falar foi Wagner Ferreira, que é presidente da ASEMEC, a associação voltada à categoria no município. Eu estive conversando com alguns diretores das EMEFs, né? E eu sou o diretor da educação infantil. Então, da educação infantil eu conheço bastante. Da EMEF eu estive conversando com alguns diretores profissionais para a gente se inteirar melhor do que anda acontecendo na educação. Houve muita dificuldade na questão desse acolhimento, né, da comunidade, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, né? E que muitos apresentaram síndrome de pânico, dificuldade de socialização. Então, isso nós estamos retomando no dia a dia das escolas. Renato Nucci, presidente do Conselho das Escolas, também esteve na reunião. Entre outros pontos, falou sobre superlotação de alunos em sala de aula. Primeiro porque não se constrói escolas em Campinas já, como o Wagner falou, há bastante tempo. Escolas da rede municipal mesmo não se constroem. Eu acho que, se eu estiver enganado, o orçamento municipal desse ano não contemplou a construção e aliás já não vem contemplando, né, nesse ano também, a construção de nenhuma escola da rede municipal. Tá? Já faz bastante tempo que a gente não vê isso. E aí a gente tem algumas situações que são as seguintes: com a crise econômica, né, e aí é claro que a crise rebate com força nos trabalhadores, em quem vive de salário, em quem é proletário, o que a gente tem visto é uma procura de muitos pais que tinham filhos em escolas privadas pelo serviço público, porque não tem mais condições de pagar. Diretor da Associação de Adjuntos, Gil Villanova, compartilhou a situação que vem enfrentando os profissionais do setor em Campinas. A gente está percebendo que os serviços públicos da prefeitura estão sendo sucateados já há muito tempo. E nisso, a precarização, sobretudo do cargo que eu exerço na prefeitura, que é o professor adjunto, a gente está sofrendo muito com isso. Tá? E a associação que a gente criou foi para lutar contra a precarização do nosso cargo e assim poder servir melhor a comunidade, né? Que tanto aprecia e precisa da educação. A gente acaba assumindo responsabilidades do titular de sala e sem ganhar para isso e sem ser reconhecido por isso.
sabe? Nós da associação fizemos uma pesquisa entre os professores adjuntos e constatamos que 3/4 dos professores estão com aula atribuída. Quer dizer, a gente não está substituindo, a gente tem a responsabilidade do professor titular de sala. Nós temos em Campinas uma rede municipal muito qualificada. E eu costumo dizer que é uma rede, inclusive, referência para o resto do país, né? Nós temos professores com bastante formação, gestores, muita gente comprometida com a educação pública de qualidade no município. Mas nós temos problemas também que precisam ser enfrentados pela gestão. E hoje alguns deles vieram com muita força. Um deles, por exemplo, há um déficit de professores na educação municipal. Isso ocasiona, muitas vezes, o cancelamento de aulas. Por quê? Porque você não tem professor substituto. Então, por conta de uma questão de Covid, por exemplo, que tem sido muito comum, há uma necessidade do professor ficar em casa, se recuperando da doença. Então, todos aqueles alunos ficam prejudicados com aulas canceladas porque não há reposição e outros problemas derivados disso. E isso causa um prejuízo muito grande, porque essas crianças, adolescentes, já viveram uma situação excepcional e muito ruim, que foi a ausência das aulas presenciais, por uma necessidade objetiva. Agora é o momento de recuperação desse déficit, desse prejuízo. E o que a gente tem visto é que muitas aulas têm sido canceladas por ausência de profissionais. Então a prefeitura precisa reagir, um plano forte, contundente, para que as aulas possam ser normalizadas e todo mundo ter acesso à educação presencial de qualidade no nosso município. Pensando nisso, o parlamentar disse que todas as demandas ouvidas nesta reunião serão reunidas em um documento assinado pela comissão, cobrando uma rápida ação do Poder Executivo. Nós vamos fazer um documento, infelizmente a Secretaria não esteve presente, a gente gostaria que essas cobranças fossem feitas diretamente para a Secretaria, mas já que eles não puderam comparecer com representação, nós vamos fazer um documento oficial com todas essas informações e cobrando respostas urgentes, né? Nós vamos agora para o recesso, mas logo após o recesso é preciso que essas medidas tenham sido tomadas para atenuar esses prejuízos que estão sendo causados aos alunos. Esse documento vai ser entregue ao secretário, ao prefeito e também a outros órgãos competentes, como o próprio Ministério Público, que tem um papel de acompanhamento também muito forte nessa área da educação das crianças aqui em Campinas. E o vereador Gustavo Peta solicitou informações sobre a situação do processo de informatização do Centro de Saúde Jardim Aulina. O vereador Gustavo Peta protocolou requerimento solicitando informações sobre a situação do processo de informatização do Centro de Saúde Jardim Aulina. O parlamentar questiona quais os motivos no atraso no processo de conclusão da informatização e também se há um cronograma para que esse processo seja concluído. Além disso, o vereador quer saber se existe previsão de compra de mobiliário para o CS Jardim Aulina. Eu fiz uma visita ao Centro de Saúde Jardim Aulina, junto com a gestora, com os funcionários, e já há um processo de informatização em curso, mas não há mobiliário suficiente, equipamentos de informática, para que todo o processo de atendimento aos usuários do centro de saúde sejam informatizados, com agilidade, com dinamismo. Então o requerimento é para saber como está esse processo, quando ele ocorrerá, quando os equipamentos, os computadores em melhor estado chegarão à unidade, porque essa é uma necessidade tanto da gestão, dos funcionários, mas principalmente dos usuários. Ainda de acordo com o parlamentar, enquanto as medidas não forem tomadas para a solução destas questões, o atendimento será afetado. Muitas vezes dificulta a agilidade, o dinamismo, a informação dos pacientes. E é evidente que os mecanismos que nós temos hoje do ponto de vista na informática, de computação, a gente pode melhorar muito esse atendimento. O vereador Igor Diego protocolou uma indicação solicitando ao prefeito aqui da cidade que seja alterada uma lei de 2014 sobre o fornecimento de armações de óculos com lentes de grau a alunos do EJA e da FUMEC. Entenda a proposta.
A indicação do vereador Igor Diego relembra que a lei de número 14.795, de 15 de abril de 2014, dispõe sobre o fornecimento de armações de óculos de lentes de grau aos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, e também da Fundação Municipal para a Educação Comunitária, FUMEC. Indica que ela seja alterada, contemplando também alunos do programa Consolidando a Escolaridade e dos cursos técnicos das unidades do CEPROCAMP. A demanda ela surgiu por parte dos próprios moradores. Então, nosso gabinete foi procurado por pessoas que estavam tendo uma evasão muito grande, tá? O pessoal de jovens e adultos, porque está com problema de conseguir ver mesmo as matérias ali. Então, às vezes, eles sentam na primeira fileira para tentar resolver, né, nas primeiras fileiras ali, mas muitas vezes não tem vaga para todo mundo à frente. E aí a pessoa acaba desanimando porque não consegue comprar um óculos para correção visual para conseguir acompanhar o ensino. A educação aqui de Campinas foi muito feliz em abrir mais polos do EJA, mais próximo da casa do cidadão. E aí esse incentivo ele é fundamental para que a gente possa combater essa evasão que é muito grande. Lembrando que o meu pedido também é para estender não apenas para o EJA, mas também para a FUMEC. Que então, para os jovens adultos, né, que estão fazendo cursos profissionalizantes através do CEPROCAMP, também possa receber essa correção, esse benefício. O documento também especifica como seria feita essa distribuição. Que precisa apresentar a receita pelo oftalmologista, né? E o que acontece hoje? O SUS também está demorando muito tempo a conseguir uma consulta com o oftalmologista. Então, às vezes, a pessoa pode fazer, o nosso pedido é que ele possa trazer uma receita particular. Sendo um profissional da área da saúde, às vezes tem esses mutirões, né? A prefeitura mesmo faz o Outubro Brilhante, que é um mutirão para esse tipo de atendimento. As próprias óticas fazem esses testes gratuitos. Então, que eles possam aproveitar esses mutirões, esses eventos, e que não seja apenas receita do profissional do SUS, porque médico é médico, seja do SUS ou particular. Tendo a receita e tendo o cadastro no CadÚnico, comprovando que ele é um morador que está inscrito num programa de baixa renda, né? O CadÚnico é nacional. Então, se ele já está inserido no CadÚnico com uma receita, ele consiga ser beneficiado com esse benefício da educação, da correção, que é a armação e a lente. O parlamentar frisa a importância da Câmara para fiscalizar e também adequar leis de acordo com as necessidades do município e diz que os trabalhos nessa área de educação são ainda mais amplos. Eu também já tenho em mãos, eu fiz o requerimento para a FUMEC, nós já temos em mãos o estudo de impacto orçamentário. Então ficou comprovado que a FUMEC, né, a educação do município, dispõe dessa possibilidade desse recurso. Porque a gente não pode propor algo que fique muito caro e a prefeitura também não consiga cumprir. Mas nesse caso não, é algo que dá para fazer, é embasado em documento e pesquisa e principalmente embasado na demanda do povo. Confira agora, nesta reportagem que nós vamos mostrar, a importância da ferrovia na evolução da cidade de Campinas e a reforma das locomotivas que recentemente completaram 110 anos de existência. Comparecer neste ambiente é respirar história. A Maré Fumaça é cultura. O vereador Luiz Cirilo destaca a importância do resgate deste patrimônio histórico. É extremamente importante, onde nós resgatamos e mantemos a memória de um período não muito distante, onde as ferrovias eram o meio de locomoção da população. E hoje essa associação, que fica aqui principalmente no Anhumas como sede, ela faz com que esse resgate se torne possível vivenciar. Aos finais de semana é disponibilizado esse trem para que possa, essa locomotiva, melhor dizendo, ir até Jaguariúna, ir de volta, fazendo com que as pessoas, querendo, façam esse passeio, que é um passeio maravilhoso, voltando ao tempo, né? Alguns voltando ao tempo, outros vivendo o tempo de seus pais, avós, e isso acaba fazendo de sobremaneira um destaque para a região de Campinas.
O diretor administrativo da associação, Hélio Gazeta, explica que um dos desafios para o trabalho de recuperação da história da Maria Fumaça é a reposição de peças do equipamento centenário. É um desafio, né? Mexer com as locomotivas, aí recentemente 2 voltaram ao tráfego, né? Com 110 anos, uma alemã e uma americana, uma essa daqui a 215, fabricada em 1912. Então, assim, você não tem uma loja de peças, né? Um mercado de peças que você vai lá no balcão e pede. Então, a gente tem que tirar, tentar recuperar a que era dela, ou fazer um modelo, mandar fundir, mandar usinar. Tem que inovar, às vezes não tem nada, tem que ir atrás de uma fotografia ou comparar com alguma outra, redimensionar e fabricar. 2 locomotivas centenárias retornaram para os trilhos de Campinas no dia 28 de maio, após passarem por restauração. No mês em que completaram 110 anos, as Maria Fumaças atingidas por um incêndio na estação Carlos Gomes há 1 ano e 7 meses, voltaram a realizar passeios. A locomotiva americana 215 é uma delas. Então, a 215, ela tem uma história muito legal com a gente aqui, né? Ela era do sul de Minas. Ela operava no sul de Minas, na região de Lavras, Ribeirão Vermelho, Três Corações. E lá demorou um pouquinho mais para entrar na era diesel. Então as vapores trabalharam um pouco mais. Então acabou sobrando um pouquinho mais de locomotiva para ser preservada. E ela foi justamente a primeira locomotiva que a BPS recebeu, que a associação recebeu em 1979. E em 1981 ela já estava operando em Jaguariúna, vindo sentido Campinas, que tudo começou lá, né? Aí foi vindo para cá e agora ela foi de novo reformada, já várias vezes que ela passa por um upgrade, né? De melhorias e de reforma para manter ela do jeitinho que era. E quem quiser curtir esse momento mágico, vale super a pena. A Maria Fumaça oferece para a população em geral um resgate da história da ferrovia, e que foi uma das maiores ferramentas para o desenvolvimento do Estado, né? Foi ela que propiciou o transporte do café, a construção de várias cidades, né? O deslocamento das pessoas de lá para cá, foi ela que ajudou o nosso Brasil a crescer. Bom, e quem quiser curtir aí a Maria Fumaça, que dia que funciona, como é que é? Maria Fumaça funciona aos sábados, domingos e feriados, né? E nós temos 2 horários, às 10 e às 15 horas. Bom, eu quero fazer um cumprimento, inclusive, a todos os associados, na pessoa do Hélio Gazeta, que é o diretor regional, e ao Maurício Poli, que é o diretor de eventos, que se desdobram, né, sobremaneira para atender bem aquele que comparece e tentando fazer com que saiam daqui satisfeitos. O vereador Marcelo da Farmácia protocolou um requerimento para solicitar informações sobre o ligamento do semáforo de pedestres no Jardim Ieda. O requerimento de Marcelo da Farmácia solicita informações sobre um ponto específico do bairro Jardim Ieda. Trata-se do semáforo de pedestre que fica na altura do Atacadão. Segundo ele, o equipamento não está ativado. Ali na Avenida Rui Rodrigues, em frente ao Atacadão, sempre precisou de um farol. Ali é um S que desce, você não enxerga nada do lado nenhum, perigosíssimo. Já teve vários atropelamentos, eu presenciei. E eu pedi um farol lá, foi colocado um farol, a prefeitura fez todo o trabalho. O farol está pronto, já faz quase 90 dias que está lá o farol. E não ligou, a CPFL não liga o farol. Só falta ligar, você vai na prefeitura cobrar, a prefeitura já resolveu, e está resolvido mesmo. Agora preciso que a CPFL vá lá e ligue o farol, só isso. O parlamentar afirma que o local tem grande fluxo de travessia e que a falta desse semáforo tem causado riscos de acidentes. Ali passa muita gente, o pessoal sai do Atacadão com sacolinhas, senhoras de idade, com sacolinhas na mão, e a pessoa não olha, porque, como eu falei, é um S lá. O farol é muito bem-vindo lá, quem passar lá agradece, todo mundo agradece. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Campinas, que investiga a escalada de ocorrências de violência nazifascista e racistas na cidade, proposta pela vereadora Mariana Conte, realiza audiência pública amanhã, quinta-feira. A 28ª audiência pública será realizada pela CPI, instaurada na Câmara para discutir as ocorrências de violência nazifascista e racistas em Campinas. Proposta pela vereadora Mariana Conte, a comissão conta com os vereadores Gustavo Peta, Carlinhos Camelô, Arnaldo Salvetti, Rodrigo da Farmadique e Igor Diego.
O encontro vai começar às 6h30 da tarde no Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana 1555, no centro, e pretende trazer a sociedade para esta discussão. Para discutir com a sociedade o que é o fascismo, a gente está falando das várias facetas do fascismo. Nós estamos convidando a Adriana Dias, que é uma professora que tem feito um mapeamento do crescimento desses grupos neofascistas, neonazistas, racistas, que pregam a supremacia branca, que pregam o extermínio de populações LGBTs, de mulheres, da negritude. Vamos receber também torcidas antifascistas, estamos convidando entregadores de aplicativo antifascistas, movimento negro, movimento LGBT, comunidades como a comunidade haitiana, comunidades que também são alvo desses grupos que têm se apoiados em atualizações da ideologia do regime nazi-fascista, têm pregado o extermínio, inclusive físico, dessas populações. A teóloga da Unicamp faz um contexto histórico e fala das elites que se agregaram ao nazismo no Brasil. Não apenas fortemente presentes e controlando as minorias, mas também para impor teorias raciais, para impor questões fundamentais de autoridade e de marcação de lugares. Nos anos 80, a gente já tinha no Brasil configurado várias células no Brasil e vários grupos. A gente tinha 10 células funcionando no Brasil e desde 60 a gente sabia de 3 células muito fortes no Brasil, né? O Pátria Nossa, os Carecas e o Minha Pátria, que são descendentes de grupos chamados Neue Orden, que eram grupos americanos e iberos, alemães de neonazistas. Mas foi realmente nos anos 2000 que esses grupos começaram a crescer. A especialista lembra que Campinas também teve polos neonazistas e que atualmente promovem ataques em vários locais da cidade. Campinas teve um polo importante de neos-confederados e neonazistas desde a década de 80, e polos que construíram-se cada vez mais forte, e hoje esses polos estão muito fortes, estão armados, e estão fazendo ataques e ameaças de ataques com frequência. E isso tem sido uma coisa que tem assustado os jovens. Por exemplo, teve uma ameaça de ataque na ETCAP e outras escolas, tem acontecido ameaças na Unicamp, teve um vestibular da Unicamp em que houve uma panfletagem de grupos neonazistas. Então, nós sabemos, a sinagoga de Campinas já foi ameaçada, grupos ciganos de Campinas já foram ameaçados. Mariana diz que este é um momento de escuta que a CPI fará para ouvir aqueles que foram vítimas deste tipo de violência. Nós queremos também abrir o espaço para que a sociedade possa falar, possa se manifestar. Então, é uma primeira atividade da CPI antifascista, que eu entendo que a gente vai criar um acúmulo sobre fazer uma leitura sobre essa situação, sobre o que é o fascismo e como essa população tem sido alvo prioritário desses grupos, dessas ações de violência. A pesquisadora diz ainda que abrir um debate como esse em uma CPI da Câmara é um marco para Campinas. Campinas é uma cidade de projeção, Campinas é uma cidade de grande PIB, uma cidade de grande população, uma cidade muito importante no estado de São Paulo, e uma cidade que tem repercussão nacional e eu diria até internacional. Então, se Campinas toma uma decisão dessa, abrindo um debate importante, inclusive porque é uma cidade que tem uma história importante, por conta de ter sido uma das últimas, se não a última cidade a abolir a escravatura no país, é importante que nós retomemos o debate sobre a liberdade de expressão, mas uma liberdade de expressão que não se una ao ódio, porque o ódio usa o tema da liberdade de expressão para se proliferar, e é fundamental essa CPI nesse momento, nessa cidade.
A vereadora reforça o convite para que a população participe da audiência pública. Toda a população está convidada a participar, a acompanhar presencialmente aqui no Teatro Bento Quirino ou também pela TV Câmara e pelas redes sociais e pode se manifestar, seja aqui pessoalmente, seja também mandando uma mensagem, e-mail ou pelo WhatsApp. Só lembrando, quem assistir à reunião e quiser enviar perguntas e sugestões durante a 28ª audiência pública, pode acessar o site www.campinas.sp.leg.br ou enviar pelo WhatsApp do gabinete da vereadora. 19 é o DDD 998970050. Semana de tempo estável aqui na cidade de Campinas, tempo firme hoje, quarta-feira, e também amanhã, na quinta-feira. Pouca nebulosidade, portanto, nada de chuva. O sol aparece durante todo o dia. Vamos às temperaturas? Então, olha só, amanhã mínima de 12 graus, cedinho, mas ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã, a partir do meio-dia, hein? Até lá. Tchau, tchau.